Fala aí galera, tranquilidade? Seguinte, aqui é o Hilt e a gente tá aqui mais uma vez pro terceiro episódio da série de Redstone. Tô aqui na cidade do quarto, dando um rolê aqui com os villagers, né? Sai pra lá, molusco. Enfim, estamos aqui dando um rolê aqui, né? Como vocês podem ver ali, ó. O tutorial ali já tá prontinho pra vocês, com cada exemplo. E é o seguinte galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns sistemas básicos, né? No caso serão os circuitos básicos, que é pra você guiar a sua energia. Tanto conduzi-la pra frente, como recuá-la, como subir e descer com a energia, no caso. Então galera, sem mais delongas, vamos parar de conversa mole e vamos ao tutorial. Enfim galera, bom, já que vamos falar sobre os circuitos, então vou fazer aqui o circuito mais básico que eu tenho em mente aqui para mostrar para vocês. Nós temos aqui um input, um circuito no meio e um output, ou seja, uma saída, um objetivo. Como eu já expliquei, o input é a entrada, é o start, é o início do seu sistema. O circuito vai ser tudo o que você vai fazer para que aconteça o seu output, ou seja, o seu objetivo. Então aqui de cara nós temos o que? Temos um bloco diretamente energizado pela alavanca. A alavanca ligada está ativando a redstone, que está levando a energia para este bloco, e este bloco está fazendo com que a porta seja energizada graças a esse fio de redstone. Então, basicamente isso. O circuito é tudo que você vai usar para executar o seu objetivo. Bom, aqui nós temos um circuito que eu vou explicar na próxima série, né? Na próxima aula, no caso, que é um simples OR gate, ou um portão OR, que quando as duas alavancas estiverem ligadas, vai desligar, e quando as duas estiverem desligadas, vai ligar. Ou este tem que estar ativado para que a porta seja aberta. Mas isso é o caso para a próxima aula. Vamos falar de coisa mais simples por enquanto, até porque eu quero dar nó na cabeça de vocês mesmo, pelo menos no 5º ou 6º episódio da série. Bom, vamos falar aqui então um pouco sobre como a redstone se desenvolve, né, como ela caminha. Vocês podem ver aqui que se eu quebrar a redstone, ela vira um ponto, e ela ganha aquela propriedade que eu demonstrei para você na aula passada, que é o de energizar os blocos adjacentes, ou seja, os da lateral dela. Ela pode energizar de todos os lados dela, no caso, menos em cima, como eu já havia explicado. Mas se eu colocar aqui embaixo, eu coloco uma redstone aqui, o fio ele se conecta para o de cima. Podem ver que ele vem aqui, sobe pelo bloco e passa por cima, seguindo em diante. Então, o que vai acontecer é que se eu colocar mais uns blocos aqui, o fio vai continuar, e eu posso colocar mais um bloco para cima, e ele vai continuar da mesma forma, levando a redstone. Entretanto, a redstone não consegue subir mais de um bloco. Se eu colocar uma redstone aqui em cima, ela perdeu o seu alcance, né? E não vai subir por aqui. A redstone, ela não escala as paredes a esse ponto. Ela sobe apenas um bloco, formando seus degrauzinhos. Então você pode fazer uma escadinha com ela, depende da necessidade do seu sistema. Bom, como eu demonstro aqui para vocês agora, se eu colocar um bloco aqui em cima, ele corta o sinal. Se eu tirar o bloco, ele permite que o sinal siga. Então, se houver a necessidade de você fazer alguma coisa em que o sinal dessa redstone não possa entrar em contato com o sinal dessa, você pode meramente cortar o sinal com um bloco, colocando o bloco por cima. Assim, você tem duas redstones com sinais diferentes que não interferem um no outro. Isso vai depender do que você queira fazer. Mas não é todo bloco que é capaz de cortar a ligação. No caso, como vocês podem ver aqui, o bloco de vidro ele também não corta a ligação aqui. Então, mesmo que eu retire ou coloque um bloco de vidro aqui, a energia vai continuar passando normalmente de um lado para o outro. Então, tá vendo? Que ele não cortou. Mas se eu colocar um bloco de quartzo, coloca. Então, mas no caso aqui é porque esse bloco é diretamente energizado, então não vou falar besteira, né? Mas vocês podem ver que ele cortou o sinal aqui. Perfeito? Bom, se vocês não estão entendendo por que aqui está energizado também, é simples. Esse bloco aqui é um bloco diretamente energizado, então ele está mandando energia para cá. Mole. Se vocês conseguirem compreender. Mas essa é a ideia. Havendo a necessidade, se esses blocos aqui forem blocos de energia diferente, no caso forem blocos não diretamente energizados, né? Vou mostrar para vocês aqui de uma forma diferente. Se for um bloco que não seja diretamente energizado, for um bloco indiretamente energizado, então vocês vão ver que a propriedade vai ser diferente. Vai enviar energia. Aqui passou porque o bloco é de vidro, mas agora não vai passar porque este bloco aqui agora deixou de ser um bloco diretamente energizado e tornou-se um bloco
Lembram? Não sei se vocês lembraram, mas tornou-se um bloco fracamente energizado, ou seja, um bloco que meramente recebe energia da redstone. E como eu já expliquei na aula passada, a redstone não recebe energia de um bloco fracamente energizado. Se você não entendeu bulhufas, volta no vídeo anterior e assiste a aula falando sobre como a redstone funciona. Bom, vamos fechar isso aqui para deixar tudo bonitinho como estava, né? E aqui, outro detalhe, o pistão, ele não é ativado para cima, como eu já expliquei para vocês, a redstone não ativa o pistão em cima, muito menos qualquer outro bloco por cima. Entretanto, ele não corta o sinal. Se eu colocar um pistão aqui, o sinal vai continuar passando aqui livremente. Mas um fato interessante agora, o Minecraft ele é meio lesado quanto à direção que a energia está correndo. Então, se eu colocar um segundo bloco aqui e colocar uma redstone, ele vai ativar o pistão. Tá, lagou, né? Mas tudo bem. Enfim, o que aconteceu aqui? Apesar da energia estar vindo desta direção, a redstone ela não interpreta que a energia está correndo para lá. Na verdade, ela interpreta que a energia está aqui e as extremidades serão energizadas. No caso, eu não entendo bem por que o pistão não ativa aqui, né? Porque, sei lá, deveria ativar. Mas, francamente, eu até prefiro, porque dá para fazer umas coisas mais compactas com essa propriedade. Bom, vamos continuar então. Perdão, pessoal. Bom, a tocha de redstone ela pode ficar de pé em cima de certos blocos. Por exemplo, você pode colocar a tocha em cima de um bloco comum, pode colocar a redstone em cima de bloco comum, mas você não pode colocar a redstone em cima do vidro, por exemplo. Vejam que eu tento e não consigo, porque o vidro ele não é um bloco que aceita ser um condutor fraco ou um condutor de qualquer tipo. Entretanto, você pode colocar uma tocha em cima do vidro normalmente. Isso é uma propriedade que eles adicionaram em uma atualização, eu não sei qual. Até porque eu não estava jogando ultimamente, eu tenho vontade de jogar atualmente, né? Mas enfim. Você pode colocar a tocha nesses blocos aqui, você pode colocar a tocha na parte inferior da escada, você pode colocar a tocha em cima da laje, mas observem, eu vou pegar uma laje aqui para vocês perceberem. Se vocês colocarem uma laje e ela estiver na posição superior, ela aceita que tenha tocha em cima dela. Mas se ela estiver na inferior, ou seja, na parte de baixo do bloco, torna-se impossível colocar qualquer coisa sobre ela, incluindo tocha de redstone e repeater. Tanto que se eu colocar um outro bloco sobre ela aqui, vocês vão reparar que ele vai ficar dando esse vácuo aqui. Ele não permite que o vidro se encaixe aqui pela metade. É uma propriedade do Minecraft que eu particularmente não gosto, porque se eu pudesse indentar os blocos dessas formas assim, de formas mais, sei lá, mais variadas, seria bem mais interessante. Mas o jogo é divertido da mesma forma. Talvez um dia eles mudem isso, talvez não. Não sei, não faço ideia. Bom, como eu ia dizendo, o slab e a escada, eles também têm a propriedade de não cortar energia. Entretanto, diferente do vidro, deixa eu colocar um vidro aqui, diferente do vidro, ele vai ter uma propriedade um pouquinho diferente que eu vou explicar para vocês agora. No caso, o que vai acontecer? O slab, ele é capaz de elevar a laje, perdão, vamos falar português, né? A laje, ela é capaz de elevar a energia. Então, utilizando a laje, você pode fazer essa escadinha, né? É uma coisa um tantinho chata de montar, né? Porque você tem que fazer uma base de um lado, uma base do outro, e depois ir colocando somente na parte superior do bloco, dessa forma aqui. E quando a energia chegar aqui em cima, ela vai ser capaz de alimentar este bloco e abrir a porta. Bom, vamos testar, né? Que é o mais importante. Vocês viram? A porta lá em cima abriu. Agora, a porta lá em cima fechou. Então, existe essa característica. Entretanto, a laje não é capaz de descer a energia. Vocês podem ver aqui que eu joguei energia, ela subiu, mas a laje não foi capaz de mandá-la para baixo. Então, aí para baixo já é um outro probleminha que nós vamos abordar daqui a pouco. Bom, também tem outra forma aqui de elevar a energia, é numa simples escada em espiral, né? Você faz essa espiral aqui e você leva ela para cima. Era uma forma muito utilizada antes de lançarem isso aqui pro slab, né? E antes de lançarem também aquilo ali, que eu vou explicar agora para vocês. Eu não gosto de usar essa forma aqui exatamente porque ele ocupa muito espaço. Isso aqui era muito utilizado antes do lançamento do slab, que é você usar blocos de pedra luminosa, fazendo essa escadinha entre eles, porque ela tinha essa propriedade de elevar energia, mas da mesma forma ela não tinha a propriedade de descer energia. Perdão. O que era um problema, né? Mas enfim. As escadas também têm a mesma propriedade do slab, elas são capazes de elevar a energia
entretanto também são incapazes de descer energia, da forma como eu demonstrei na laje. Aqui, vocês podem estar pensando, então eu posso colocar aqui uma escadinha de blocos, né, que a energia vai subir normalmente. Não, não pode. Não vai abastecer. Por quê? Porque eu já disse para vocês, a redstone não alimenta blocos para cima. A redstone não tem essa capacidade. O fato da energia estar subindo aqui é porque a laje tem essa propriedade de permitir o bloco subir. É a mesma coisa para o bloco luminoso. Ele tem a propriedade de permitir a elevação da energia. Mas um bloco comum, um bloco natural, como o bloco de quartzo, de terra ou qualquer outro, ele não tem essa capacidade. Então, torna-se impossível para ele elevar a energia. Dessa forma, esse design aqui é completamente inútil. Vamos até desligar esse aqui. Bom, vamos falar então sobre o alcance da energia. Eu já havia mencionado para vocês antes, não sei se vocês lembram, mas eu falei que a energia ela é capaz de correr até 15 blocos. Depois disso, podem ver pela fumacinha aqui da energia, ela apaga. Ela não consegue mais enviar energia depois de 15 blocos. Então, para que você possa fazer com que a energia vá a mais de 15 blocos, quando chegar no 16º bloco, você tira a redstone e coloca um repeater. Entenderam? E como eu disse anteriormente para vocês, o repeater ele condensa a energia, né, que vem para ele, condensa ele com força total e dispara ele para frente. Assim, a energia pode correr mais 15 blocos à frente. Dessa forma, acendendo a lâmpada e levando a energia até onde você quiser levar. Então lembre-se, no 16º bloco a energia não chega mais. A energia da redstone só corre 15 blocos a partir do input. Então vai ser mais ou menos isso aqui, né? Quando a energia não chega mais, você bota um repeater e continua jogando ela pra frente. Essa é uma das qualidades, né? Uma das necessidades que nós temos do repeater. Vamos colocar de dia, né? Ninguém merece ficar nessa escuridão. Bom, aqui tem outro exemplo. Vamos supor, por exemplo, que você precise que a energia passe por várias saídas diferentes. No caso, eu tenho dois outputs, que são as duas portas. A necessidade das duas portas se abrirem. Então, quando eu ligar a alavanca, ela energiza esse bloco diretamente, energiza esse bloco aqui, e você precisa pegar que esta energia que está correndo aqui seja jogada para a próxima porta, para que as duas portas abram ao mesmo tempo. Esse era o objetivo no caso aqui. Então, eu tomei um repeater, o repeater condensou energia, jogou ela para frente, na forma de energia direta, energizou diretamente esse bloco e abriu a outra porta. Dessa forma, eu fiz com que um input abrisse dois outputs. Outra coisa que é interessante também de observar é a energia cruzada. O repeater ele também permite que você cruze a energia sem gerar interferências. Como eu já disse para vocês, o repeater ele não puxa de baixo. Ele só puxa do que vem de trás dele e envia para frente. O repeater é uma coisa totalmente direcional. Então, se você energizar esse bloco aqui... esse bloco aqui está errado, né? Vamos mudar aqui. Vou colocar aqui esse aqui. Vamos colocar aqui em cima um repeater, né? Porque ali não é diretamente energizado. Beleza. Então, você vai enviar uma energia por aqui. Esse bloco vai ser fracamente energizado graças à redstone. Este bloco vai condensar a energia do bloco fracamente energizado e vai mandar com toda a força para frente, abrindo. E como eu disse para vocês, o repeater ele não puxa nada debaixo dele, ele só puxa da parte de trás dele, condensa e envia para frente. Dessa forma, aqui não vai haver nenhuma interferência, você pode cruzar uma coisa na outra que vai funcionar perfeitamente. Aqui, a mesma coisa. Como o repeater não influencia no bloco de baixo, ele vai tomar a energia daqui e vai enviá-la para frente. E mesmo que esse bloco aqui, recebendo energia, ele deveria, vocês podem pensar, ele deveria alimentar esse bloco, mas não, ele não alimenta. Por quê? Porque a redstone é o que está alimentando esse bloco aqui. Então, esse bloco aqui, ele está fracamente energizado. Ele não é capaz de abastecer esse bloco. Para que esse bloco seja abastecido, é necessário que você coloque a energia aqui. Aí ele se torna fortemente energizado. Mesmo que, na bem da verdade aqui, vamos até tirar daqui para demonstrar para vocês. Pronto. Enfim, não tem influência. Eu cometi um pequeno erro aqui na hora no julgamento. No caso aqui, quando você coloca essa alavanca aqui, a alavanca conta como um bloco, né, e está abastecendo aqui. Então, nessa distância aqui, não é capaz de abastecer. O bloco não é capaz, a redstone não é capaz de buscar essa energia aqui. Para ela buscar essa energia aqui, esse bloco teria que ser energizado de alguma outra forma. E como o repeater não influencia o bloco que está abaixo dele, esse bloco se torna neutro para ambos os sistemas.
Perfeito, galera. Então vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo aqui seria a mesma coisa, né? Que você criar um sistema em que as energias não afetem. Aqui fica grande, mas funciona da mesma forma, que é você criar uma escadinha, né, para que as energias não se cruzem. Particularmente eu não vejo necessidade de fazer isso, até porque tira a questão do sistema ser um pouco mais compacto e mais simples de ser observado, né? Então, sei lá, eu não usaria, mas é uma das formas. Você pode utilizar aqui, que não vai ter interferência também da mesma forma. Explicando aqui uma propriedade simples, a tocha, ela ilumina o bloco do lado, certo? Como eu expliquei para vocês. O cabo não energiza, mas essa tocha aqui, ela é capaz de jogar energia para os 4 lados dela. Entretanto, como eu já falei, se um bloco diretamente energizado tocar o cabo da tocha, ele não vai ter muita influência. A não ser que a tocha esteja sobre o bloco diretamente energizado, é que ela vai ter alguma influência. Então, uma alavanca do lado de uma tocha de redstone não faz a menor diferença. Lembre-se disso na hora de verificar a forma que vocês vão utilizar os inputs de vocês. Bom, aqui eu tenho para vocês uma demonstração simples, né, de o que seria um NOT gate. Eu vou explicar isso na 5ª ou 6ª aula, não sei ainda. Então, o que vai acontecer? Quando eu ligo essa alavanca, a tocha desliga e afeta a redstone em cima dela. Por que isso acontece? Simples, porque o bloco que está acima da tocha é diretamente energizado. Logo, se algo estiver em cima do bloco, ele vai receber energia também. Seria o mesmo caso com a redstone lamp e é o mesmo caso com a redstone. E dessa forma aqui, que vocês podem ver, essa energia pode ser jogada para o alto. Já é a primeira maneira de vocês enviarem energia para cima, né? Mas até agora só... Quer dizer, já é a segunda maneira. Até agora nós vimos apenas fazendo escadas, né? Agora nós estamos indentando, no caso, a energia utilizando a tocha, né? O que vai acontecer aqui então? Aqui a gente tem um circuitozinho rápido, né? Que termina com essa tocha e envia energia para o alto. Quando eu ligo esta tocha, né? Quando eu desligo a tocha, a energia para. Quando eu ligo a alavanca, a energia para de correr e a tocha volta ao seu valor original, que é o valor ligado, e envia energia para o alto. Graças a essa propriedade é que nós podemos utilizar da grande vantagem, né, que nós temos de usar a tocha de redstone como elevador, como é esse caso aqui. Nós podemos ligar a tocha e ela eleva a energia. Mas vamos falar disso aqui daqui a pouco. Vamos falar primeiro do que é mais complicadinho, que é descer a energia. Perdão, pessoal. Aqui eu tenho um sistema que demonstra para vocês uma forma de descer energia com repeaters. Bom, isso aqui pode ser interessante no caso de um elevador, né? Que se você precisar que alguns blocos sejam diretamente energizados para irem acertando os pistões, ou seja lá o que você vai usar para fazer seu elevador, né? Então, a energia, ela abastece diretamente esse bloco aqui fica fracamente energizado, o repeater pega a energia daqui, condensa, manda ele de forma forte. Como ele está forte, ele abastece a tocha de baixo, o repeater capta essa energia, abastece novamente esse bloco de forma forte e assim sucessivamente até levar a energia para baixo. Pode acontecer de você acabar invertendo o sinal sem querer, né? Você chegar aqui embaixo e em vez de estar desligado aqui, está ligado. Mas isso é porque você desceu um andar a mais, então é um dos detalhes de você estar utilizando esse sisteminha aqui. Não, perdão, isso só acontece com tochas, santo Odin, errei. Enfim, não tem como isso acontecer. Aqui é perfeitamente retinho, com tochas ele pode acontecer essa besteira. Bom, vamos falar aqui então um pouco sobre essa propriedade da tocha, né? A tocha, ela é capaz de energizar o bloco diretamente à frente e indiretamente aqui, né? Essa redstone recebe energia do bloco diretamente e você pode enviá-la à frente. Então, quando você desliga essa tocha, desliga essa alavanca, você desativa a energia direta desse bloco e desliga a tocha. É mais uma das formas que você pode estar utilizando aí para abastecer, né? Ligar ou desligar uma tocha e dar início a um circuito. Aqui nós temos também outro circuito, né? No caso, que vai ligar e desligar essa tocha. Também é um circuito parecido, é um circuito praticamente igual, só que com a energia correndo mais à frente. E como eu já havia explicado antes, a energia pode vir para baixo. E como esse bloco aqui ele está ligado graças a essa alavanca, então ele desliga a tocha. E essa propriedade da tocha que vocês têm que entender. A tocha, quando ela recebe um valor positivo, ela vira negativa. Ou seja, quando ela recebe energia, ela desliga. A tocha então tem essa propriedade, né, de inverter o sinal. É uma coisa que nós vamos estar utilizando muito.
que é a necessidade de você mudar de positivo para negativo, de ligado para desligado. Aqui nós temos um sistema aqui um pouco mais nojento no caso. O que vai acontecer aqui? Quando eu ligar essa alavanca, desligar essa alavanca, né, a tocha ela vai queimar. Por quê? Porque esse bloco aqui em cima se torna diretamente energizado. Então, quando a energia chega aqui a este bloco, ela é enviada para cima e esse bloco abastece essa redstone, que abastece novamente essa tocha e fica assim nesse loop infinito. E tudo acontece tão rápido que a tocha não suporta, né, não suporta o tranco desse troca-troca de energia e queima, se tornando permanentemente negativa. Isso aqui é com o auxílio de repeaters ou de outras coisas, nós podemos criar clocks e loops, né, a partir disso aqui. Mas isso é coisa para outra aula, então apenas entendam isso. Se você colocar um bloco sobre a tocha, ele vai abastecê-lo diretamente, assim. E se tiver uma redstone aqui, é pau na certa. Ela vai queimar e morreu o assunto, não tem mais circuito. Continuando, como eu falei para vocês, a partir dessa ideia de que as tochas vão inverter na energia, você pode usar isso para poder elevar o seu sinal, né, dessa forma aqui, que particularmente é a forma mais compacta de se elevar a energia no Minecraft, afinal usa apenas um bloco, né, para altura no caso. Então, mas eu disse não reparem, né, mas tá, não reparem então, não reparem no delay. Percebam, eu liguei a tocha, eu liguei a alavanca, levou um tempo para a porta lá em cima receber o comando, né, que eu mandei pelas tochas. Então eu vou ligar para vocês e vocês vão perceber aqui, ó, que quando eu ligo leva um certo tempo para que todas elas se acendam e ativem o que eu queria. Isso é o que chamam de tick, mas esse é assunto para a próxima aula. Aqui eu tenho uma elevação de sinal aqui de 2 por 1, né, que mantém o sinal positivo sempre de um lado e o sinal negativo sempre do outro. Isso aqui pode ser útil para algum sistema que você bolar, no caso. Então a energia vai subir aqui dessa forma e está sempre positivo na frente e sempre negativo atrás. Também é uma das formas assim que eu considero mais comuns de se elevar a energia, né? É útil para quando você precisa que alguma coisa aconteça durante o subir dessa energia. Não sei qual seria a sua intenção, mas é dessa forma que acontece. Como eu demonstrei para vocês, também tem aquela coisa do delay, né? E, nossa, hoje meu mouse está uma negação. Bom, aqui nós temos um outro caso, que é no caso de um 3, num caso com 3, né? Então o que acontece aqui? Quando eu ligo a alavanca, esse bloco se torna diretamente energizado. No bloco diretamente energizado eu coloquei uma tocha. Essa tocha, ela muda, né, no caso o valor dela, e vai, no caso aqui como está desligada, né, a minha alavanca, ela vai permanecer ligada e vai abastecer o bloco de cima. Tem um errinho aqui, mas eu não vou mexer nisso não, porque esse bloco aqui ele é diretamente energizado, galera. Esse primeiro bloco aqui. Então o que vai acontecer? Vai energizar isso aqui diretamente e vai mudar o valor dessa tocha. Mudando o valor dessa tocha, essa tocha aqui vai perder a influência. Então o que vai acontecer? Se eu ligar aqui, essa tocha aqui vai mudar o valor. Então através dessa mudança de valor aqui, né, eu fiz essa escadinha, e essa escadinha chegou até aqui, ativando e desativando aquela porta. Também vai ser útil para algum sistema que você tenha bolado isso, né, que é, não sei, você precisa que algumas coisas aconteçam durante o subir da energia e nesse caso esse design foi o mais apropriado, depende da sua intenção. Mas como eu já expliquei antes, né, descer energia é sempre um pouco mais complicado, então, sei lá, eu sempre descer energia aqui nessa espiral, a gente faz uma escadinha em espiral e a energia vai descendo. O que pode ser feito também de forma diferente. Nós podemos descer a energia também, fica um pouco mais complicado, né? Mas nós também podemos descer a energia através de tochas. Nesse design aqui, né, nós temos aqui um input que vai energizar ali a primeira redstone, que vai apagar a tocha. Essa tocha, ela influenciava aquela redstone, como vocês podem ver. Influencia aquela redstone, invertendo o valor da tocha que está conectada junto com este bloco. Dessa forma, através dessa inversão, né, que vai acontecer sucessivas vezes, ele vai descer a energia inteira até que a última tocha aqui envie o comando para essa porta. Vou demonstrar aqui para vocês verem. Reparem como ela desliga. Reparem como ela liga. Vocês podem ver esse delay. Esse delay é o que cada tocha tem um tick de delay. Então vai demorar um pouquinho, mas isso vai ser uma coisa que eu vou explicar com mais detalhes na próxima aula. Bom,
Aqui nós temos também outro caso de DC, né, um caso um pouco mais compacto. Nesse caso aqui, é basicamente a mesma coisa, né, só que um pouquinho mais compacto. Você vai abastecer a redstone, ela vai apagar a tocha aqui. Essa tocha, que tinha influência sobre esse bloco, viu? Tinha influência sobre esse aqui. Reparem na distância, a distância aqui de um bloco. Se você colocar um bloco aqui nesse local aqui, por exemplo, ó, você não vai conseguir colocar uma redstone, porque a tocha já está ocupando o local de um bloco inteiro, então não tem como. Então percebam que vai abastecer mesmo com um bloco de distância. E eu considero essa forma de descer energia até boa, porque ela é compacta e também não gasta muito, né? É uma forma interessante de utilizar, até porque quem joga no Survivor, como eu, gosta de estar sempre economizando, né? Tem sempre essa frescura, né, de estar sempre utilizando menos para fazer mais. Então é um design que eu particularmente gosto de usar. Aqui tem um outro design, no caso, que é cruzadinho, né, que ele fica nessa forminha aqui de diagonal. Também é a mesma ideia. A tocha aqui, ela vai abastecer aquela redstone. Percebam que essa redstone está se conectando a essa tocha aqui, graças à direção dela, né? Ligou aqui, abasteceu, desligou, desabasteceu. E vai acontecer a mesma coisa, vai invertendo o sinal de cada tocha até ativar a porta. Reparem mais uma vez o suave delay que tem no sistema, né? Vocês podem perceber. Enfim, galera, esses são os circuitos básicos que nós temos para poder estar manejando as energias da redstone, levando ela de um lado para o outro, de cima para baixo. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei. Se vocês gostaram pra caramba do vídeo, adiciona nos favoritos ali, cria uma playlist só sua com vídeos de Minecraft, coloca lá favorito, ou então só adiciona no favorito mesmo. Se inscreve no canal para você continuar vendo mais e mais tutoriais como esse aqui. Compartilha com seus amigos e vamos continuar nessa jornada aqui. Na próxima aula, a gente vai estar aprendendo mais e mais sobre a redstone. Eu acredito que eu vou estar podendo colocar essa aula já falando sobre os ticks e sobre essa questão do tempo no Minecraft. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, refaz o exemplo aí com seu Minecraft aberto aí, vai acompanhando, vai conversando consigo mesmo, né, tentando entender o sistema e vai tentando jogar, vai tentando aí, porque não é simples, né? Algumas vezes pode não ser simples na primeira vez, mas depois que você entende, tudo fica bem mais fácil de compreender. Então, como eu disse, se inscreve no canal, adiciona os favoritos e valeu, galera. Fui!